A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal Professor Expert da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos agora iniciar o segundo trimestre do ano de 2022 e nós estamos usando aqui a revista da CPAD como base, que tem por título, por tema geral, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Vai ser um trimestre muito importante e de muito aprendizado. E essa pré-aula, além de estar sendo exibida aqui nesse canal, também estará disponível no site radiomaranatadigital.com, que é a rádio da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, do setor São José, aqui em Goiânia, Goiás, que é a igreja onde eu congrego, que tem por pastor dirigente o pastor Josimar Monteiro, que foi o idealizador dessa rádio. Então, um muito bem-vindo e uma paz do Senhor a você que está ouvindo pela Rádio Maranata Digital e também aqui pelo canal Professor Expert da Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos aqui destrinchar um pouquinho dessa primeira lição. O meu objetivo aqui em nenhum momento é esgotar o assunto, porque isso é impossível. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas aqui, juntamente com a lição 1, nós vamos estudar um pouquinho, uma lição introdutória sobre o Sermão do Monte. O foco desse trimestre é o Sermão do Monte e nós vamos analisar nessa lição de número 1 uma introdução à estrutura desse Sermão do Monte. Então eu te convido a, junto comigo, navegar pelo Sermão do Monte. O título da lição de número 1 é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O Sermão do Monte, ele vai nos revelar, como o próprio título diz, o caráter do reino de Deus, ou seja, qualidades, atitudes as quais o cristão deve ter ante a sua vida, em todos os aspectos da sua vida, para que ele possa agir de acordo com aquilo que provém do caráter do reino de Deus. É Jesus Cristo nos instruindo através do Sermão do Monte a como nós devemos viver. E como nós vamos observar, aquilo que Jesus ensina contradiz conceitos pregados pelo homem através do seu conhecimento limitado. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O texto áureo da lição de número 1 está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, que nos diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Essa palavra é Jesus falando aos seus discípulos e a multidão que estava ali ouvindo o Sermão do Monte. A verdade prática da lição de número 1 é: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Preste bem atenção, o Sermão do Monte, ele revela a ética do reino de Deus. E essa ética revelada através do Sermão do Monte por Jesus Cristo, essa ética do reino de Deus, quando Jesus expõe essa ética aos seus discípulos e a todos nós, o objetivo disso é formar o nosso caráter como cristãos. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Ou seja, para quem quer ser um discípulo sincero de Jesus Cristo, andar de acordo com aquilo que ele ensinou, não resta outra alternativa a não ser praticar o que Jesus ensina através do Sermão do Monte. E é isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. A leitura bíblica em clássica, o texto de referência, está lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. Eu não vou aqui me ater à leitura, mas você aí na sua casa pegue esse texto, leia com bastante atenção, peça ao Espírito Santo para te ajudar a compreender tudo o que está aqui. Porque se você for professor, você precisa compreender o que está aqui, a mensagem de Jesus Cristo, para que você possa passar isso da melhor maneira possível para a classe a qual você irá lecionar. Estou aqui para te ajudar um pouco a refletir sobre isso, para que juntos nós possamos aqui adquirir um conhecimento para passar para as nossas classes no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Então eu não vou ler o texto em si, porque nós vamos estudar todo ele aqui durante essa lição.
Os objetivos dessa lição de número 1 são analisar a estrutura do Sermão do Monte, depois nós vamos correlacionar as bem-aventuranças às quais Jesus fala e ensina no Sermão do Monte com o caráter dos filhos de Deus e, por último, afirmar que somos bem-aventurados. Esse tema ele é muito importante porque no Sermão do Monte Jesus ensina qualidades, ensina características que aqueles que dizem que o seguem devem ter e praticar na sua vida. E essa é a grande questão: conhecer, teoria e prática, praticar. Tiago diz lá na sua Epístola Universal: não sejam vocês somente ouvintes da palavra, mas também sejam praticantes dela. E muitas pessoas conhecem muito da palavra de Deus, sabem versículos de cor e salteado, todavia ficam só na teoria e esquecem da prática. Como foi dito na verdade prática dessa lição aqui, para ser um servo fiel, um servo sincero de Jesus Cristo, não resta outra alternativa a não ser praticar aquilo que Jesus ensina através do Sermão do Monte. Ou seja, não é só conhecer, não é só aprender a teoria, e sim a prática efetiva na vida do cristão. Isso sim vai fazer a diferença na vida de você, na minha vida e na vida de todos os que estão ao nosso redor. E com certeza isso vai refletir positivamente na eternidade, a qual um dia todos nós estaremos lá. Então esses são os objetivos dessa lição. É importante estudar essa lição porque muitas pessoas conhecem, mas não praticam. E quanto mais nós reafirmamos isso para os nossos alunos, quanto mais nós passamos essa mensagem de Jesus Cristo para a igreja dele, mais essas pessoas inculcarão nas suas mentes esses ensinamentos, essa palavra, elas procurarão participar disso. Por isso que a igreja ela vive de reuniões, por isso que é importante ter o culto de ensino da palavra, por isso que é importante ter a escola bíblica dominical, porque nesses cultos, nessa escola bíblica dominical, o conteúdo é exposto, mas não apenas para um conhecimento teórico, mas sim para a transformação da vida dos crentes que participam da escola bíblica dominical. Por isso, se você é professor, esteja sempre presente na escola bíblica dominical, e se você é aluno, também não falte, porque as palavras que são ensinadas ali são palavras que nos transformam, palavras que transformam a nossa vida, a nossa família e a vida de todos os que estão ao nosso redor. Você tem o poder de abençoar a sua casa e a sua família através do conhecimento adquirido na escola bíblica dominical. Conhecimento que a partir do momento que você sair da aula, você vai procurar colocar em prática. Então, é importante estudar isso porque nós não devemos ficar apenas na teoria, mas nós devemos praticar. E muitas pessoas conhecem a teoria de forma impressionante, mas não praticam nada daquilo que sabem. Esses dois momentos perfazem o pilar da vida do cristão, ou seja, essa teoria e essa prática. Nós devemos conhecer, mas também devemos praticar. O Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus nos ensinou. Primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Por que se chama Sermão do Monte? Isso é muito óbvio, por causa do local onde Jesus Cristo passou esses ensinamentos, que muito provavelmente era um monte próximo a Cafarnaum, que situava-se a mais ou menos 6,5 km do Mar da Galileia e a 13 km ao sudeste de Cafarnaum. Então Jesus Cristo ele subiu a esse monte, como está escrito em Mateus, ele sobe ao monte e começa a falar, a expor esse discurso, esse sermão que tem muito a nos ensinar, por isso o Sermão do Monte. Subtópico 2, a estrutura do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele tem a sua introdução, Mateus faz uma introdução, e nele também tem 7 cumprimentos proféticos, que está aqui no subtópico 2. Primeiro, o Emanuel. Segundo, o nascimento em Belém, o chamado no Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazareno, João Batista, uma voz no deserto e uma grande luz. E esses 7 cumprimentos proféticos, que tem as suas referências aqui na lição, eles precedem os 5 grandes discursos que estão presentes no Sermão do Monte, 5 grandes temas que estão dentro do Sermão do Monte. E esses 5 grandes temas são
as bem-aventuranças, o primeiro, que é o qual nós vamos focar nessa primeira lição. Depois, sal da terra e luz do mundo. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto, atos de justiça. E 5, declarações de sabedoria. Então, esses 5 grandes temas, esses 5 grandes discursos estão inseridos dentro do Sermão do Monte. No primeiro momento, nós vamos focar nas bem-aventuranças, que é a primeira parte desse grande discurso, desse Sermão do Monte. Terceiro subtópico do tópico 1. A quem se destina esse sermão? Lá em Mateus 5:1, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que é o texto de referência dessa lição, está dizendo: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, esse discurso era direcionado aos discípulos de Jesus, aos 12, mas também para a multidão que o cercava, para a multidão que o rodeava. E também esse sermão é para mim, esse sermão é para você, é para todo mundo, é para toda a igreja de Cristo. Tudo que está ensinado aqui passa pelas décadas e pelos séculos e chegou aqui até nós depois de 2 milênios para nosso ensinamento, porque tudo que está escrito para nos ensinar. Essa escritura divinamente inspirada por Deus, e aqui o próprio Jesus Cristo falando, ele nos ensinando, ou seja, uma escritura dada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, ao qual pelo Espírito Santo Deus inspirou Mateus pelo Espírito Santo para escrever esse evangelho, para deixar essas palavras de Jesus até nós, palavras para nos ensinar, para nos exortar e para nos instruir em justiça, assim como está lá escrito na carta de Paulo a Timóteo. Então, esse Sermão do Monte, ele se destina aos 12, ele se destina àquela multidão que está ali presente, e esse Sermão do Monte se destina a cada um de nós, que temos muito a aprender com esse sermão. Tópico 2. As bem-aventuranças e o caráter do Filho de Deus. Aqui nesse primeiro subtópico do tópico 2, trouxe o significado de bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Vem da expressão da palavra grega, adjetivo grego, diz makarioi, que significa felizes. Então, de forma bem simples, quando o texto lá, Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando isso, quando aquilo, quer dizer Jesus dizendo, bem-aventurados, felizes vocês são quando praticar isso. Você é feliz quando fizer isso. Você é feliz quando suportar isso. Então, ser bem-aventurado é ser feliz. Todavia, essa felicidade não é uma felicidade de acordo com um conceito humano, mas sim uma felicidade de acordo com um conceito divino. Aqui no auxílio teológico que a revista do professor trouxe, está dizendo aqui, a palavra no original grego significa a bênção divina em contraste com a felicidade humana. Ou seja, a bênção divina, ela vem até o homem quando ele pratica as bem-aventuranças que Jesus disse. Só que essas bem-aventuranças que Jesus disse e ensinou, elas se contrastam com aquilo que o mundo acredita realmente ser a felicidade. Ou seja, as bênçãos divinas contrastam com a felicidade humana. Subtópico 2. O reino de Deus e o seu caráter. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Lá em Mateus 10:7, Jesus instrui os seus discípulos de pregar que é chegado o reino de Deus. Jesus, ele traz essa pregação do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus. Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. O comentarista da revista ainda trouxe 4 conceitos que podem ser relacionados a essa expressão reino de Deus. O primeiro deles, reino no coração, um reinado que ocorre dentro do coração das pessoas.
que se rendem à soberania de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele se inicia ali dentro do coração das pessoas que recebem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Lá em Lucas 10, 17 e 21 está a referência para embasar esse conceito. O segundo conceito sobre a expressão reino dos céus está na chegada do reino como salvação. Quando uma pessoa ela desfruta da experiência da salvação, ela desfruta das bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, e reconhece e obedece ao grande reino. Então, quando a pessoa ela aceita essa mensagem do Evangelho e ela reconhece Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, ela passa a desfrutar das bênçãos advindas do reino de Deus, sejam bênçãos espirituais ou bênçãos materiais. Ela reconhece e obedece ao grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O terceiro conceito que pode ser relacionado à expressão reino de Deus é a igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado que reconhecem Deus como o soberano. A igreja é vista como uma expressão do reino de Deus. Então, quando a pessoa ela passa por aquele processo da regeneração, da salvação, a semente plantada dentro do seu coração floresce, essa pessoa se torna crente em Jesus Cristo, ela passa a frequentar uma igreja, ela se torna membro de uma igreja. E essas pessoas que reconheceram a soberania de Deus, essas pessoas que reconheceram a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, elas juntas formam a igreja. Sozinhas, elas são templo e morada do Espírito Santo. Porém, juntas é que elas formam a igreja. Somos membros da igreja do Senhor aqui na terra. E essa igreja do Senhor aqui na terra é uma expressão do reino de Deus entre nós, uma expressão presente do reino de Deus aqui entre nós neste momento. E o quarto e último conceito que o comentarista da revista nos traz: toda a criação é a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de Nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Então nós temos a expressão presente do reino de Deus através da igreja, através da salvação, através da regeneração do homem, através do Evangelho de Jesus Cristo. Nós também temos uma expressão futura do reino de Deus, quando tudo isso irá passar. A igreja será arrebatada, haverá aqui a grande tribulação, depois Jesus retornará para governar aqui durante o milênio. Então nós temos as expressões que indicam o reino de Deus no presente e também no futuro. Chegamos agora ao terceiro subtópico do tópico de número 2, que ele nos diz os súditos do reino de Deus. Então aqui nesse momento nós vamos começar a estudar as bem-aventuranças em si. E nós vamos observar aqui que o comentarista dividiu em 8 qualidades as quais Jesus ensina no Sermão do Monte. São 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeira delas, o quebrantamento. O quebrantamento está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, quebrantamento. Primeira qualidade que Cristo ensina no Sermão do Monte. O cristão regenerado e salvo, ele deve ser quebrantado. Essa expressão pobres de espírito que está em Mateus 5:3, ela se refere que nós devemos ser totalmente dependentes espiritualmente de Deus. Ou seja, nós temos que reconhecer que nós somos pó, que nós não somos nada e que Deus é tudo em nós, que é na nossa fraqueza que Ele se fortalece em nós. Quando nós pensamos que estamos fracos, Deus está nos fortalecendo. Quando nós somos pobres de espírito, nós reconhecemos que dependemos de Deus para que a nossa vida possa ir bem aqui na terra. A segunda característica, a segunda qualidade é choro. E está lá em Mateus 5:4, que nos diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui não é qualquer choro. Se fosse assim, todo mundo que chorasse automaticamente já seria consolado. Mas essa não é uma consolação que um pai fala para o filho: meu filho, não chora, é só um machucado.
não tem nada a ver com isso. Esse choro é o choro do arrependimento, daquela pessoa que reconhece que ela estava em uma vida pecaminosa e agora ela reconhece o poder de Deus na sua vida através de Jesus Cristo. E quando essa pessoa ela tem esse quebrantamento e ela chora, o Espírito Santo consola essa pessoa. Aqueles que choram, aqueles que reconhecem que são fracos e que necessitam de Jesus Cristo em suas vidas, eles serão consolados pelo Espírito Santo. Foi o que Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei um consolador. A terceira qualidade é a mansidão. Mateus 5:5 que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O homem, ele é sanguinário, o homem, ele é mau desde a sua meninice. Essa é a nossa natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza sanguínea. Mas a Bíblia diz, Jesus nos ensina que bem-aventurados são os mansos. Não são aquelas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. A justiça de Deus foi descoberta em Jesus Cristo, quando Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós aqui na terra. Porque em Jesus Cristo nós descobrimos a justiça de Deus. Quarta qualidade daquele que é súdito do reino de Deus, a retidão, a justiça, que está lá em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O crente em Jesus Cristo, o salvo em Jesus Cristo, ele deve ter fome e sede de justiça. Mas como eu acabei de falar aqui anteriormente, fome e sede da justiça de Deus, não do homem. Nós devemos ter sede e fome da justiça, que é a salvação através de Jesus Cristo. Nós não descobrimos a justiça de Deus através de Jesus Cristo, ou seja, ser salvo crendo no sacrifício de Jesus. Então ter fome e sede da justiça é da justiça de Deus, ter fome e sede de salvação. E pregar o evangelho a toda criatura, alcançar o máximo de pessoas possíveis para que elas possam fazer parte daquilo que eu e você estamos fazendo parte do corpo de Cristo, desfrutando dos benefícios, das bênçãos materiais e espirituais da parte de Deus. Então nós devemos pregar esse evangelho. Para nós termos fome e sede de justiça, nós devemos amar o evangelho de Jesus Cristo e espalhar esse evangelho pelos 4 cantos do mundo. A quinta qualidade que o comentarista nos traz aqui, correlacionando ao texto de referência, Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, é a misericórdia, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa aqui é a lei da semeadura. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus Cristo, ele é misericordioso para conosco. Deus é misericordioso para conosco. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então nós devemos praticar a misericórdia para que nós possamos alcançar misericórdia também. Que misericórdia maior nós temos do que Deus para conosco quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós aqui, uma morte violenta, uma morte cruel, lá na cruz do Calvário, onde aquele sangue vertido ali tem a capacidade, tem o condão de nos redimir dos nossos pecados diante de Deus. Então, essa é a maior misericórdia de todos, e essa misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. Toda manhã nós temos a possibilidade de nos arrepender dos nossos erros e estar limpos diante de Deus através do sacrifício dele. Então, o crente salvo em Jesus Cristo, o verdadeiro súdito do reino de Deus, ele deve praticar a misericórdia em sua vida. Ele deve perdoar, ele não deve guardar mágoas, ele deve praticar o bem mesmo que façam o mal com ele. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Saber o momento de falar, saber o momento de se calar, para que o evangelho de Deus, para que a palavra de Deus, para que o reino de Deus seja exaltado através das nossas vidas. A próxima característica, qualidade, é a pureza. A sexta qualidade é a pureza, que está lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. E uma pessoa ela só pode ser santa se ela tiver o seu coração
puro, se ela tiver o seu coração limpo. A pureza é pré-requisito para a salvação. Um crente salvo, um verdadeiro súdito do reino de Deus, ele deve ter o seu coração puro, purificado, um coração limpo, que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que guarda apenas o evangelho da salvação e tudo quanto ele nos ensina. Essa pessoa, ela verá a Deus. Sem santidade, ninguém vê a Deus. E uma pessoa santa, ela tem o seu coração limpo, o seu coração puro. A sétima qualidade é a pacificação, que está lá em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados para pregar a paz de Deus na terra. Nós somos chamados para fazer a diferença, mas não fazer a diferença de forma violenta, mas sim nós devemos ser pacificadores, levar a paz de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. E a última característica, a última qualidade dos verdadeiros súditos do reino de Deus é a perseguição por causa dos valores do reino, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E também o 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. O crente, quando ele é perseguido, essa perseguição tem que ser para a glória de Deus. Nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos, caluniados, injuriados por causa da obra do Senhor, por causa de estar representando, sendo embaixadores do reino de Deus aqui na terra. O cristão, ele constantemente sofre ataques contra os seus valores, contra o seu caráter cristão, contra a ética cristã, a ética do reino de Deus. Mas nós fomos chamados para representar isso aqui na terra, embaixadores de Cristo aqui na terra. E como embaixadores de Cristo, nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Uma representação presente, e nós devemos representar também isso através da nossa prática, praticando a ética do reino de Deus, que é ensinada aqui no Sermão do Monte por Jesus Cristo. Como nós somos embaixadores, representantes, nós devemos praticar de acordo com aquilo que nos ensina, de acordo com aquele que nós estamos representando. E Jesus Cristo praticou todas essas qualidades, as quais eu estou falando aqui para vocês e que o comentarista trouxe na lição. Então, quando nós praticamos isso, naturalmente nós seremos perseguidos, nós seremos confrontados. Mas tudo isso é para a honra e a glória do reino de Deus. Então, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Procure sempre estar em comunhão com Deus, para que quando essas perseguições vierem sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, você saiba como se portar, o que falar ou o que deixar de falar. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, nós seremos verdadeiramente felizes quando praticarmos as bem-aventuranças que Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. O comentarista que deixou uma sinopse do tópico 2 que resume tudo isso que eu acabei de falar aqui anteriormente. Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Cada uma dessas 8 bem-aventuranças é um traço, é uma parte do nosso caráter, dos súditos do reino de Deus. Então nós devemos ser quebrantados, devemos chorar, devemos ser mansos, devemos agir com retidão, buscando a justiça de Deus, devemos ser misericordiosos, puros, pacíficos e aguentar as perseguições por causa do reino de Deus. Tópico 3. Somos bem-aventurados. O cristão, ele é bem-aventurado. Ser bem-aventurado, ser feliz através do que Cristo nos ensina, é estar em um estado de perfeita satisfação e plenitude, um estado de felicidade e serenidade. Então, quando nós praticamos as bem-aventuranças, nós somos felizes. Vivemos plenamente, é a única maneira de viver plenamente em comunhão. Nós seremos tranquilos, agiremos com serenidade. Por quê? Porque apesar das dificuldades que o meio poderá trazer, quando nós praticarmos as bem-aventuranças, o nosso coração, a nossa mente, ela estará tranquila, porque nós estamos agindo de acordo com
com o que Cristo nos chamou. Nós estaremos serenos. Eu estou fazendo o que é certo, o que o meu mestre me ensinou, o que Jesus Cristo me ensinou. Então, a ética do reino de Deus, ela é manifesta através de nós. A ética do reino de Deus, ela é manifesta através de nós. A ética de Deus é ensinada no Sermão do Monte, ela serve para modular o nosso caráter cristão, o nosso caráter do reino de Deus. Então nós devemos ser humildes, mansos, agir com retidão, misericórdia, pureza, pacificação e disposição para o perdão diante das perseguições. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando essa palavra ela penetra em nós, na nossa mente, ela é capaz de nos transformar. O homem natural, ele não é capaz de agir de acordo com as bem-aventuranças, de acordo com os conceitos de bem-aventurança que Jesus Cristo trouxe, demonstrando a ética do reino de Deus que deve modular o nosso caráter como cristão. O homem natural não consegue. Mas o homem espiritual, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, esse sim tem toda a capacidade de agir de acordo com o que Cristo nos ensinou, sempre com o auxílio do Espírito Santo de Deus. O crente que pratica essas beatitudes, essas bem-aventuranças, ele vai treinando o seu espírito a controlar o seu eu carnal. Esse é um processo longo, é um processo árduo, mas é um processo necessário, ao qual Cristo nos chamou para isso. Portanto, diante de todo esse tema, de tudo que foi abordado aqui, que eu abordei junto com você, nós podemos chegar à conclusão que o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus e que essa base ética, essas bem-aventuranças que Jesus ensina, elas são conceitos éticos que devem modular o nosso caráter como cristãos, como súditos do reino de Deus. Se cada um de nós buscarmos praticar aquilo que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte, muitas polêmicas vão acabar, a igreja vai se fortalecer cada vez mais e cada vez mais nós estaremos unidos num só propósito, que é levar o evangelho a toda criatura para que a justiça de Deus alcance a todos e que um dia nós estejamos juntinho dele lá na glória para desfrutar das bem-aventuranças na eternidade. Portanto, essa foi a lição de número 1, uma lição introdutória ao Sermão do Monte, ao qual nós vamos estudar durante esse trimestre e com certeza iremos aprender muito. Você que é professor, se dedique ao estudo da Palavra de Deus para que você possa manejar bem a lição e passar ela da forma qual Deus quer que seja passado para a sua igreja. E se precisar de ajuda, fique de olho aqui no canal e também no meu Instagram, que sempre tem dicas para professores de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma aula abençoada no domingo, uma escola bíblica dominical abençoada e até a próxima pré-aula da escola bíblica dominical. E fique de olho no canal Professor Expert EBD.